E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dedica-me todo o primogênito, todo o que nascer primeiro entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque é meu. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. Hoje vós saís do mês de Abibe. E quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. Durante 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus territórios. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: Isto é por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito, e isto te seja por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Guarda esta lei a seu tempo, de ano em ano. E quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, então entrega para o Senhor todo o que nascer primeiro, até mesmo todo o primogênito de teus animais, os machos serão do Senhor. E todo o primogênito de jumenta resgatarás como um cordeiro, e se não o quiseres resgatar, tu quebrarás a sua cerviz, e resgatarás todo o primogênito do homem entre teus filhos. E quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: Que é isto? Tu lhe responderás: O Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da escravidão. E quando Faraó obstinadamente recusou nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu ofereço ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas eu resgato a todo primogênito de meus filhos. E isto será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, porque Deus disse: Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. E Deus conduziu o povo pelo caminho entre o deserto e o Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fez jurar solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Quando Deus se lembrar de vós, então transportai convosco os meus ossos daqui. E eles partiram de Sucote e armaram suas tendas em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que se caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem não desaparecia de diante do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E o Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e assentareis o acampamento em frente dele junto ao mar. Faraó dirá aos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e eu me glorificarei em Faraó, e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e de seus servos mudou-se contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E ele aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. E ele tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. E os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército,
e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, então os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que os filhos de Israel tiveram muito medo e clamaram ao Senhor. E eles disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Foi isso o que te dissemos no Egito: Deixa-nos que servamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes irão atrás deles, e eu me glorificarei em Faraó e em todo o seu exército, em seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvens se retirou diante deles e se colocou atrás. E ela apareceu entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas, e havia nuvens e trevas, contudo aquela clareava a noite de Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram para eles como muro à direita e à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Quando chegou a vigília da manhã, o Senhor olhou para o campo dos egípcios na coluna de fogo e da nuvem, e tumultuou o campo dos egípcios, e dificultou as rodas de seus carros, e os fez andar dificultosamente. Então os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou seu lugar ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó que atrás deles havia entrado no mar, e não restou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam por terra seca pelo meio do mar, e as águas ficaram para eles como um muro à direita e à esquerda. E o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande mão que o Senhor fez aparecer contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, e falaram o seguinte: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico, ele se tornou em minha salvação. É ele o Senhor, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, e Yahvé é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Seus escolhidos capitães foram submersos no mar. Os abismos os cobriram, eles caíram nas profundezas como pedra. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza de tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os devora como palha. As águas se amontoaram ao sopro de teus narizes, as correntes passaram como um montão, os abismos se coalharam no meio do mar. O inimigo disse:
Perseguirei, atingirei, dividirei os despojos, minha alma se satisfará deles. Arrancarei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Eles se afundaram como chumbo em grandes águas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita, e a terra os tragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que remiste, em tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. Dores se apoderaram dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom estremeceram. Um tremor se apoderou dos poderosos de Moabe. Todos os habitantes de Canaã se derreteram. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza de teu braço emudeceram como uma pedra, até que teu povo passasse, ó Senhor, até que este povo que adquiriste passasse. Tu os introduzirás e os plantarás no monte de tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro.